Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que estão vocês, minhas pérolas? Como é que estão vocês hoje? Tá tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos, né, a mais esse momento de escuta, de acolhimento, de consciência, a mais um momento ouvindo a voz que cura. Aqui é o nosso encontro maravilhoso, né? E a intenção é trazer um momento de paz, de reflexão, por meio da minha voz. Então, nosso tempo aqui junto vai ser como um abrigo seguro, tá bom? Então, para aí um pouquinho, respira, sente, reflete e ressignifica algumas coisas aí que talvez esteja paralisando vocês. Para um pouquinho que hoje o tema promete. Hoje o tema vai ser massa. O tema de hoje é bem profundo, mas é absolutamente necessário, né? A gente falar um pouquinho. Todos nós passamos, né? O tema de hoje é trauma. E quem nunca sofreu algum trauma, né, gente? Se a gente for parar para refletir, desde a corrida do espermatozoide até o nosso último suspiro, estamos passando por múltiplos traumas. Então, todos nós passamos por traumas, né? Pense naquela corrida louca dos espermatozoides para encontrar ali aquele espaçozinho no óvulo. E quando ele encontra, inicia mais uma etapa traumática, né? Que é a formação de cada órgão. Quando ele encontra ali o óvulo, entra, fecunda, começa mais uma jornada, por assim dizer, né? De traumas. Aí, mais ou menos assim, o primeiro órgão a se formar 5 dias depois da fecundação é o coração, né? Junto com todo o braço do coração, que são os vasos que vão suprir de oxigênio, glicose, para o funcionamento do neurônio, por assim dizer. E aí depois vem os outros órgãos serem desenvolvidos, né? E enquanto isso, o bebezinho tá ali sentindo todas as emoções da mãe. Se a mãe sente medo, o bebezinho tá sentindo, junto com o desenvolvimento dos outros órgãos, né? Que certamente para crescer causa uma dorzinha. Sente o medo que a mãe está sentindo, sente a angústia, sente a frustração, ele está sentindo ali tudo e lidando com o seu desenvolvimento. E quando tudo isso se forma e o bebê encontra um local ali aconchegado, confortável, acolhido, chega a hora de sair. E aí aquele útero quentinho, com temperatura mais ou menos de 36, de repente ele sai. Numa temperatura de 15 com ar-condicionado, por assim dizer. E a depender do tempo do trabalho de parto, aí cada um é que vai ter, né? Seu trauma alongado ou não. E aí depois disso aí não para por aí, né? Tem a primeira respirada, que é uma dor absurda, que segundo alguns especialistas, eles falam que depois que a gente tem aquela primeira respirada, né? Que o oxigênio bate no pulmão, é uma dor insuportável. Depois disso, o médico ainda dá umas palmadas, quase não sai. E aí vem todo o resto, né? De adaptação com a amamentação, vem a adaptação com a alimentação, vem o rasgar dos dentes, né? Que dói à medida também que saem os dentes. Vem também o desenvolvimento ósseo, né? Que os ossos vão crescendo e também sente dor. Ou seja, conforme o livro As 9 Leis Inegociáveis da Vida, de Marcel Scalco, a vida é dor. E a gente precisa enxergar essas dores com lições valiosas, né, gente? E é por isso que hoje a gente vai ver o que é o trauma, de onde ele vem, como ele age silenciosamente nas entranhas da nossa história e, mais importante, como a gente pode lidar com ele, né? E para isso, a gente vai abrir um espaço para falar também um pouquinho de perdão, né? Porque quem tem algum trauma é necessário, né? A ressignificação, perdão, não dar lugar ao vitimismo, ressignificar aquilo que a gente interpretou, né? Que nos causou trauma. A gente vai ver a importância do autoconhecimento e a força da nossa relação com Deus, né? É muito interessante para que a gente possa lidar e tratar um trauma, certo? Então, o que seria um trauma? Bom, gente, trauma não é o que nos acontece.
mas é o que acontece com a gente dentro de nós como resposta ao que vivemos. Ou podemos dizer que é como interpretamos, né? É aquilo que aconteceu. A gente interpreta algo que nos aconteceu baseado na nossa lente, e aí a forma que a gente interpretou pode caracterizar um trauma. Por isso que nem sempre uma mesma situação pode gerar trauma em uma pessoa, gerar em outra também, né? Então, uma situação pode gerar trauma numa pessoa e pode não gerar essa mesma situação em outra. Porque o trauma é extremamente subjetivo. Ele praticamente é uma ruptura interna, né? Um congelamento emocional. É uma memória que fica presa ali no corpo, né? Na psique, pedindo de fato para ser vista. Conforme Gabor Maté, ele fala que o trauma é a perda da conexão com o nosso verdadeiro eu. E tem um livro bem interessante que também fala sobre traumas, que eu acho bem interessante eu colocar aqui como sugestão, é O Corpo Guarda Marcas. Ele também traz um conceito bem interessante de traumas e traz dicas de como a gente pode também lidar com trauma. Eu super indico, super recomendo essa leitura para vocês. Agora, de onde é que vem o trauma? Bom, ele pode vir na infância, né? Por uma situação que aconteceu e a gente se sente abandonado, a gente se sente rejeitado, a gente sente que foi violentado, a gente sente que foi negligenciado. O trauma também pode vir sistêmico, né? Dentro do nosso sistema de origem, traumas transgeracionais, dores que foram herdadas pelos nossos ancestrais e a gente herdou, né, aquela dor. O trauma pode vir de situações sociais, né, como racismo, desigualdade, opressão cultural, né, a gente vive nessa sociedade em que as pessoas não respeitam umas às outras, o trauma pode vir de situações assim. E o trauma pode vir também de situações existenciais, né, perda de alguém na morte, rupturas, né, acabou um relacionamento, uma amizade, solidão, tudo isso pode vir causar um trauma. Então, por isso que na terapia transpessoal sistêmica a gente compreende que na verdade, nós somos atravessados por todas essas camadas, né? Do corpo, da mente, das emoções, da alma, da ancestralidade, de experiências intrauterinas, ou seja, o trauma pode estar em qualquer uma dessas camadas e muitas vezes em mais de uma delas, né? Então, o trauma, de fato, ele marca, ele machuca muito, mas existe um perigo quando a gente passa por experiências traumáticas, que é o perigo de estacionar no vitimismo. Olhar para o trauma com compaixão não é alimentar a vitimização, sabe, gente? É assumir a parte que nos cabe na cura, a parte que nos cabe da gente ter um outro olhar daquela situação que nos aconteceu. A permanência no papel de vítima pode certamente paralisar a gente. E isso impede a gente tomar uma ação para sair daquele lugar de trauma, né? Que está nos paralisando. Impede da gente se cuidar. O trauma, na verdade, se a gente pensar que o trauma não é nossa culpa, não é sua culpa, mas a culpa sim, ou é nossa responsabilidade sair desse lugar, a gente consegue ressignificar esse trauma. Agora, não é tão simples assim, né, gente? Trauma é algo que precisa de acompanhamento, a gente precisa ressignificar aquilo. Por isso que um processo terapêutico é interessante, porque no processo terapêutico você vai aprender a assumir a autorresponsabilidade de ressignificar esse evento. E fazendo isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E um processo terapêutico é extremamente importante nessa jornada, né, de ressignificação do trauma. Então, o trauma é algo que a gente precisa, né? Tem certos traumas que são extremamente agudos, que para que organize isso dentro da nossa psique, né, que ressignifique isso com bastante acolhimento, é necessário um processo terapêutico, tá? E aí, após olhar para esse trauma, algo que é muito importante, olhamos, sabemos o que é, tentamos ressignificar, é a importância de perdoar, né? O perdão não é esquecer e nem ficar justificando aquela atitude do trauma, né? Mas é escolher não carregar mais aquele veneno do passado.
é, por assim dizer, entregar aquela mochila a quem de fato interessa, sabe, gente? O perdão é um ato de poder interior. Podemos dizer que é a chave que abre a cela onde o trauma nos aprisionou. Então, escolher perdoar é algo que vai nos ajudar a libertar. E aí eu convido você que passou por qualquer trauma ou qualquer situação que lhe deixou traumatizado ou traumatizada, tente pensar agora, né, em uma situação dolorosa que ainda te prende e tente dizer a si mesmo, né, que você libera essa dor, que você escolhe a paz, né, que você se dá a permissão para viver algo novo sem esse peso, né, que você entrega essa mochila a quem de fato pertence, que não é a você, né, essa mochila pesada. E aí depois que você entregar essa mochila, imagine seguindo o seu caminho de forma leve, em paz, rumo a uma vida leve e em paz que de fato você merece, tá? E lógico que uma vivência dessa não vai resolver totalmente o trauma, né? Por isso que é interessante um processo terapêutico para que você possa ir ressignificando esse trauma. Mas você imaginando que essa mochila não é sua, já tira um peso muito grande, sabe, gente, da nossa mente. Então, algo que ajuda também muito a gente ressignificar o nosso trauma é a gente fortalecer nossa fé. A gente ter uma relação achegada com Deus é algo que nos ajuda muito a ressignificar os nossos traumas. A ciência já reconhece, né, os efeitos da espiritualidade na regulação mental, emocional, psíquica, física. Então, a conexão com Deus amplia muito a nossa percepção de sentido. A fé, quando ela é equilibrada, ela não é uma fuga, mas é uma sustentação. Regulando, ela pode regular, né, os nossos traumas. Agora, lógico que a gente precisa, além de cuidar da fé, da nossa espiritualidade, a gente precisa também cuidar do nosso psíquico, cuidar do nosso emocional. Por isso que um acompanhamento com um profissional, isso é interessante para que a gente consiga ter uma ressignificação de trauma com acolhimento, né? Com eficiência. Mas ter um momento com Deus, né? Fazer as coisas que Deus gosta, né? Pra gente fazer, porque a fé também sem obras, ela é morta, né, gente? Não basta só a gente acreditar em Deus. A gente também precisa fazer as coisas que Deus nos incentiva para fortalecer a nossa fé. Se alimentar espiritualmente para se aproximar mais e conhecer ainda mais esse Deus. Fazer mais, né? Um pouquinho mais pelos outros, que a Bíblia também diz, né? Que há mais felicidade em dar do que em receber. É interessante também que a gente cante, né? Cantar para Deus, né? Cantar louvores, né? Cânticos para Deus também é interessante, é bom, fortalece a nossa fé. A música, ela tem um poder terapêutico muito grande. Então, tudo isso é muito bom para que a gente trabalhe na ressignificação dos nossos traumas, né? Uma dica que eu dou também de filme, né, com relação a esse tema de traumas e também com isso que eu acabei de falar, com o olhar, né, na espiritualidade, para você perceber sua espiritualidade e fortalecer também. Tem um filme que eu achei bem interessante, A Cabana, né? O filme, ele fala a história de um rapaz que perdeu a filha, né? Não vou contar detalhes não para vocês assistirem, mas ele tem uma dificuldade terrível, né? de se perdoar por conta do que aconteceu. Ele acaba se afastando, né, de Deus por conta desse evento, achando que Deus foi o culpado disso. E aí, durante o filme, ele percebe uma dificuldade que ele tinha, né, desde a infância com o pai, então ele libera também o perdão com o pai. É um filme bem interessante. Eu acho que vale a pena aí vocês assistirem, certo? Então, cuidar do trauma é um ato de extrema coragem, viu, gente?
o trauma por si só, ele não se cura sozinho, né? A gente cura o trauma olhando para ele, ressignificando ele, né? Reinterpretando ele conforme o nosso olhar de hoje. Porque muitas vezes, muitos traumas que a gente tem foram traumas que a gente teve na infância. Então, a gente interpretou aquela situação, aquela cena, aquele evento enquanto crianças, naquela idade. Mas, à medida que a gente cresce, a gente vai aprendendo, reinterpretando a vida, né? Então, a gente aprender a olhar para o trauma e enxergar ele, interpretar ele hoje, no agora, no presente, quanto adultos, isso pode ajudar, né? Não permitir que as coisas fujam do controle. E se fugir, busque ajuda, né? Busque uma pessoa, um profissional que possa te ajudar a lidar com essa dor difícil, né? Que é lidar todos os dias com um trauma. E se esse tema tocou você, tocou o seu coração, se você lembrou de alguém que tem um trauma e que precise ouvir esse episódio, compartilhe, mande, né, para essa pessoa, para que ela escute, né, e que ela tenha esse momento de cuidado, né, que ela possa perceber o quanto é importante ela cuidar dos traumas, ressignificar os traumas, tá bom? E eu tô à disposição também, se precisar, quiser conversar, quiser falar, né, do seu trauma, quiser trazer sua história para mim, pode escrever no direct ou no WhatsApp, em todos os links, né, que eu sempre disponibilizo aí para vocês na descrição. Tem lá na minha rede social no Instagram, @Carina_Ubiracira. No link da bio, nos links, tem lá. Tem um link do WhatsApp, tem um link daqui do Spotify. Então, pode mandar sua mensagem, né? Me diga aí qual foi o seu trauma. E aí, o que eu puder ajudar ali numa mensagem de conforto, eu vou mandar para você, tá certo? Interessa muito saber a sua história. E lembre-se, a sua dor não define quem você é, tá bom? Você é luz. Você tem a oportunidade de trilhar o seu caminho sem peso, tá bom? E a gente tá aqui para ajudar no que for preciso. Um beijo, a gente fica por aqui, tá certo? Que vocês tenham uma excelente tarde de paz, de tranquilidade. Qualquer coisa pode entrar em contato, tá bom? E não posso deixar de agradecer por vocês estarem aqui até agora, por vocês escutarem, por vocês estarem interagindo, tá? Com os temas, por vocês estarem mandando sugestões, né? Tá muito gostoso ver a interação de vocês, o quanto vocês estão, assim, empolgados com esse projeto. Eu também estou muito empolgada e muito mais empolgada ainda vendo a empolgação de vocês. E eu acho assim bem lindo e interessante tudo isso que a gente está vivendo juntos, tá certo? Um grande beijo. Na semana que vem a gente tem mais um tema. Tchau, gente. Um beijão.